Olá, família. Eu sou a Cris, missionária consagrada da Comunidade Católica Maranatá. Eu estou aqui hoje para dividir um pouquinho da minha história com vocês. Mas antes, eu já vou te convidar para se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, ative o sininho para receber todas as notificações. Tudo que a comunidade coloca, você vai ser notificado. Faça isso, estamos juntos. Agora vamos dividir um pouquinho da minha história. Eu sou Cristiane Paulino. O meu nome já me faz muito bem. Meu nome tem uma história. A minha mãe escolheu o meu nome por conta de duas primas que brincavam no quintal e uma caiu no lago. Minha mãe falou, ela vai ter esse nome, Cristiane. E eu nasci para dar autenticidade ao casamento dos meus pais. Eu nasci como testemunho de amor. Nós somos uma família em que eu sou filha do Lira, da Ivone. A minha mãe precisou que eu viesse à vida para poder legitimizar o casamento dela, a união dela com meu pai. Porque o meu pai é negro e minha mãe é loura de olhos azuis. E isso, há 58 anos atrás, era um problema muito sério. Meu pai era amigo da família, mas era amigo da família. Pertencer à família era uma coisa muito distante. Um negro pertencer à família de branco era uma coisa muito distante. E assim eu nasci. Um juiz conversou com os meus pais para que a união fosse legitimizada, precisava de um filho. E daí eu fui chamada à vida com essa missão de dar a união dos meus pais, dar aos meus pais o sentido que eles queriam, estarem unidos como estão até hoje. Dessa união nasci eu e meu irmão, o Alan, e fomos juntos uma vida inteira. E a minha história com Maranatá veio também por conta da minha história com meu irmão. Eu passei antidepressiva, esqueci do detalhe, eu fiz psicologia. E durante 3 anos, no início da minha vida de casada, eu sou casada com o Jorge, meu bem. Nós estamos casados há 30 anos. E dessa nossa relação, nós tivemos a Camila. E os meus 3 primeiros anos de casamento, eu tive uma depressão profunda. E porque eu tinha vindo de um processo de mudanças, E é bem oportuno esse meu testemunho, dividir essa minha história nesse mês que estamos, no mês de setembro, que é o mês de prevenção ao suicídio, e as doenças de depressão, elas estão o tempo inteiro junto conosco. E não foi diferente comigo. A depressão, ela acontece na vida das pessoas, mesmo a partir de eventos positivos. Porque quando eu olho a minha história, eu tinha terminado uma faculdade, eu tinha me casado e eu estava grávida, coisa que eu sempre quis ser foi mãe, sempre desejei ser mãe. E eu já tinha coisas que eu estava realizando, coisas positivas, só tinha uma coisa negativa que tinha sido ter perdido um trabalho, mas todos os outros eventos eram eventos positivos, mas isso foi o suficiente com o nascimento da minha filha e experimentar uma mudança radical de vida. E daí começou comigo uma história de depressão que durou durante 3 anos. E com isso, com essa história, com essa lida, e com aquele pensamento de que preciso fazer certo para que as coisas aconteçam, eu, com a Camila, tinha 6 meses, ela entrou no médico para verificar uma gripe e eu entrei no outro para começar a tomar uma medicação. Tomei medicação por um tempo pequeno, mas tomei um antidepressivo. E a minha vida ficou melhor, apesar de todos aqueles pensamentos recorrentes negativos que eu tinha, a olhar os olhos bem azuis da Camila, que fitavam os meus olhos enquanto ela fazia dormir na rede. Os pensamentos que me vinham eram pensamentos terríveis. E com o passar desses anos, eu acabei de encontrar, eu já era uma pessoa que funcionava dentro da Igreja Católica,
Eu era jovem, católica desde sempre, enfim. E quando eu encontrei a renovação carismática, a Camila tinha 3 anos nessa época, eu fui ao encontro e eles nos convidaram para um retiro fechado no Priorato de São Bento. Nessa altura do campeonato, eu fui até lá, fiz o primeiro retiro fechado da minha vida, nunca tinha participado de nenhum retiro, e aconteceu no Vicariato Norte esse retiro, e eu tive uma experiência pessoal importantíssima. Quando eu voltei desse retiro, eu já era uma pessoa diferente. Eu já não tinha mais medo. O medo que a depressão tanto imprimia na minha vida, eu não tinha mais. E daí fui tocando a minha vida normalmente, né? Esposa, filhos, até que meu irmão faleceu. O meu irmão teve um câncer agressivíssimo. E nós éramos muito amigos, muito parceiros. E o Alan teve um câncer muito, muito agressivo. Pesquisando na internet dizia assim, se fizer tratamento, se tratar, tem sobrevida de 3 meses. Se não fizer tratamento, o tempo de vida era de 1 mês. Eu li esse diagnóstico na internet, nós cuidamos, mas era exatamente como estava ali. Sarcoma muito agressivo e meu irmão faleceu de câncer de pulmão no dia 3 de janeiro de 2006. E quando isso aconteceu, eu voltei. Eu digo que depressão é um país que a gente, quando nunca foi, a gente não sabe chegar. Mas depois que a gente chega lá, é fácil voltar. E assim que aconteceu, eu fiquei depressiva. Em maio, meu sogro faleceu. E como eu tinha tratado todas as questões do sepultamento do meu irmão, eu ainda tinha os contatos da funerária no meu celular. E aí, novamente, eu fui cuidar daquela situação de sepultamento do meu sogro. E um outro processo de dor intensa, da conta de perdas significativas. E assim fui. Passei aquele ano, quando chegou no final do ano, 2 pessoas no mesmo dia me convidaram para fazer um retiro, me convidaram para ir ao Maranatá. E eu fui. E lá, naquela sexta-feira, estavam convidando para um retiro. Eu quis muito ir àquele retiro. E fiz o meu primeiro retiro feminino no Maranatá em 2006. E aí as coisas foram ficando. Quando eu fiz aquele retiro, eu já voltei diferente, porque durante todo esse ano de 2006, com a questão da depressão, com a questão da dificuldade de dar conta dos processos, eu não deixei de trabalhar. Naquela época eu trabalhava na Universidade de Gama Filho, eu também não deixei de atender no consultório. E eu segui trabalhando sem conseguir dar conta. Quando eu fiz o retiro, eu não tinha ideia que a comunidade católica Maranatá era uma comunidade que cuidava de pacientes portadores de dependência química. Eu não tinha ideia, eu não conhecia a comunidade. Aliás, eu não conhecia ninguém. Quem me convidou para estar na comunidade, nesse retiro eu nem subiu para servir. E eu fui. Quando eu saí de lá, no domingo, nós temos um momento muito importante. E no domingo o Sr. Martins convida pessoas que já fizeram retiro, que possam vir servir os próximos. Eu levei aquilo como uma meta. E aí eu nunca mais saí. Comecei a participar de toda a formação de sexta-feira para servo, para servir o retiro masculino. E aí as pessoas diziam assim, é muito difícil o Sr. Martins deixar mulher trabalhar no retiro masculino. Eu falava, eu vou trabalhar, eu quero ver o céu aberto, porque foi assim que eu me senti. Eu vi o céu aberto quando eu voltei para casa. Quando eu voltei para casa do retiro feminino, parecia que eu cheguei a dizer isso para as crianças, a mamãe voltou. Eu voltei com vida, eu voltei com esperança. Eu perdi o irmão e eu não estava dando conta daquela perda tão grande. E aí, eu trabalhei, né, entre aspas, eu fui todas as sextas. Enfim, eu já era uma pessoa que em 2005 Deus me deu a oportunidade do Ministério Extraordinário da Eucaristia para eu poder levar a comunhão para o meu irmão. Então eu era uma pessoa que já funcionava da igreja. Eu já tinha sido coordenadora de pastorais, como os Vicentinos, já era da Legião das Almas Pequenas, como chama da Fita Vermelha, apostolado da oração. Então, uma vida de igreja para sustentar
A minha depressão eu já tinha. Com o fato da perda do meu irmão, eu vi de novo naquela situação. E aí foi o Maranatá que fez a diferença. O que acontece? Eu fui para servir, o seu Martim chegou naquela sexta-feira, que reunia as equipes, separou todo mundo para servir no retiro e faltou me designar para onde eu ia trabalhar. E ele disse assim, sobraram 2 pessoas. E aí ele falou, todo mundo já foi escalado? Eu levantei a mão e disse que não. Aí ele disse, a senhora vai trabalhar na limpeza. Eu falei, caramba, eu estava pedindo meu bem uma faxineira. Porque por conta do processo depressivo, mesmo que ela tivesse feito o retiro, ainda tinha muita dificuldade de manter tudo em ordem como a gente gosta de ver. E aí eu estava pedindo meu bem uma faxineira, como é que eu ia dizer em casa que eu ia subir para um retiro, na limpeza, se eu estava pedindo uma faxineira. Mas eu já tinha conseguido meu passaporte, eu estava muito feliz. Me reuni com a equipe da limpeza e estava muito feliz mesmo. E aí já tinha comprado a vassoura, né? Enfim, eu já tinha um lugar para ir. Eu já sabia que eu estava no retiro masculino, que eu ia servir no retiro masculino. Então, quando eu estava indo embora, passei na capela, a Marina falou assim para mim, a senhora pode fazer 1 hora amanhã com Jesus aqui na capela? Nós temos uma capelinha lá na sede. E aí eu falei para ela, Marina, sábado é o único dia que eu atendo no consultório. Ela falou, você faz o quê? Eu falei, eu sou psicólogo e sábado eu atendo. Aí ela falou assim, é? Você vai pro retiro? Eu falei assim, vou. Graças a Deus consegui minha vaga. E ela disse, foi cá, vem comigo. Me levou até Seu Martins. E Seu Martins, naquele tempo, tinha equipe de segurança. Seu Martins estava reunido com todos os rapazes que iam trabalhar na segurança. Aí ela chegou perto de mim, me levou até o Seu Martins e falou assim, me segurou assim, ó. Zé, ela é psicóloga, Zé. Seu Martins falou assim, sente ali. Me mandou sentar atrás e eu vi ele reunido com os rapazes. Eu falei, não vou ficar aqui, morri de vergonha, porque estava um peixe fora d'água. Saí, fui para perto da minha equipe, eu fui para perto da equipe da limpeza, eu já pertencia. Esse sentimento de pertença para mim foi uma alegria muito grande. Enfim, quando o Seu Martins soube que eu tinha essa possibilidade de servir de outra maneira, ele me colocou na equipe de saúde. E aí falou para a Arlete me acolheu. E aí ele disse, Arlete, tem alguém para ajudar você na equipe de saúde. Então eu fui trabalhar na limpeza, mas eu dormi no quarto da limpeza e até hoje, sempre que eu subo para servir, eu durmo no quarto da limpeza, é a minha equipe. E aí com a Arlete depois falou assim, porque naquele retiro, alcoolista, depois eu aprendi, né, alcoolista, a única abstinência que mata é do álcool. E muitos alcoolistas faziam retiro, então eles param. Lá tinha um particularmente que trabalha a noite toda. E quando vinha um para fazer um curativo, um ferimento, que eu via a Arlete fazer um curativo, eu tapava o ouvido, virava para o lado e saía às vezes para chorar, porque eu falo 2 horas. Mas se me mostrar um sangramento ou uma perna aberta, acabou. E olha, e a Arlete olhou para mim e disse assim, é essa que veio me ajudar? Falando a questão da abstinência do álcool. Enfim, essa foi a minha chegada no Maranatá. O Seu Martins me acolheu e eu quis doar 1 vez por semana, um tempo. Porque isso começou a dar sentido à minha vida. O Seu Martins me chamou, conversou, perguntou qual era a minha terapêutica que eu seguia. Eu falei para ele que era uma pessoa apaixonada por Deus, apaixonada por pessoas, e que se ele me aceitasse, eu teria muita alegria em ser voluntária. E comecei meu voluntariado. Eu sempre acredito e passo para os meus pacientes depressivos essa oportunidade. Seja um voluntário. O voluntariado é o que você tem para dar e o que você veio receber. É uma via de mão dupla. E eu aprendi isso. Eu lembro que no início de 2006 eu ainda não tinha o Maranatá e eu fui voluntária do SESC num evento de Campeonato Mundial de Bocha para paralisado cerebral. Todos os meus pacientes depressivos foram pro Leme, inclusive eu e minha família. Fizemos excelentes amigos até hoje, porque o paralisado cerebral no Campeonato Mundial de Bocha só podia mexer, às vezes com a boca, e tinha gente que só conseguia com uma retina comandar a cadeira de rodas. Então eu fui atrás de superação, tanto para mim quanto para os pacientes que estavam comigo. E nessa dinâmica, no final do ano, com o Maranatá, eu já comecei a atender a casa.
Então eu sempre fui muito próxima da realidade dos filhos da casa. E com essa lida, com essa prática semanal, toda semana eu ia lá, fazia grupo, eu fui conhecendo, né? O que o Maranatá tem de mais precioso são seus filhos. Eu digo que eu sou adotada, mas eles são herdeiros. A alegria maior, eu nunca experimentei alegria igual, é assim, quando a gente é criança que a gente convida para crisma, os meus pais foram, os meus filhos foram, meu marido foi, eu me consagrei. E essa alegria de ser missionária, e poder acolher cada um que sofre do jeito que eu fui acolhida no Maranatá, eu cheguei extremamente cansada, vazia. Eu lembro que a irmã só no retiro dizia assim: de longe me aprecio, Senhor, eu amo-te com eterno amor. Eu só recebi amor, eu só recebo amor. E assim, a minha vida tem um sentido, eu preciso do Maranatá. Até hoje, não consigo ver uma outra maneira de me relacionar com a vida. Então, quando nós rezamos juntos, e que seu Martins teve a graça de ter bem claro no coração dele a palavra, não a palavra que nos norteia, a palavra abundante ele já tinha, mas o nosso lema, a nossa missão, ser um coração misericordioso, o próprio Cristo Jesus, para todos que vivem nas trevas, para todos. Não é só para o dependente químico, não é só para aquele que tem problemas com jogos, não é só para aquele que tem compulsão, é para todos. E nesse todos eu estou, e nesse todos eu me incluo, e nesse todos eu acolho, e acolho com muita alegria, porque fui acolhida e muito amada. E como eu digo, o Maranatá tem amor de irmãos. Depois, escutando a história dos fundadores, eu também fui para o Maranatá porque eu perdi o meu irmão. E foi uma coisa que me fez dar sentido à minha história. Eu perdi o Alain, mas eu ganhei muitos outros filhos. E sempre que, na triagem, eu servi muito tempo na triagem, e sempre que eu estava na triagem, que chegava uma família trazendo alguém, eu lembrava. E se eu tinha oportunidade, eu falava do meu irmão, que eu estava ali por causa do amor que eu tinha pelo meu irmão, porque uma pessoa só morre quando a gente não lembra mais dela ou não fala mais dela. Eu podia, assim como a Dona Maria e o seu Martins, se viram dentro da comunidade, por amor do irmão, eu também, por amor ao meu irmão, que foi, mas que nunca deixei de lembrar dele, de orar por ele e de seguir dizendo que o amor é atemporal. E quando você tem a oportunidade de expressar esse amor, você tem a graça de ter de volta aquilo que você dá. Então, eu acho que por hoje é só, pessoal. Eu tenho muitas histórias para contar, mas não cabem aqui. Eu gostaria muito de convidar você para conhecer a nossa casa de missão. Hoje eu tenho a oportunidade fantástica, incrível, de pacientes que já foram meus no consultório, de eu apresentar a comunidade e eles fazem um trabalho voluntário. E tem gente hoje fazendo parte da equipe. Então, paciente que chega depressivo, cansado, paciente depressivo já foi comigo para Cracolândia, serviu ao lado de Dom Orani e foram vendo a vida com muito sentido. A gente ressignifica, a gente vira a chave, porque o amor dá pra gente essa oportunidade de viver bem de novo, apesar da dor, porque a dor dói. A dor é assim, acabamos de ouvir um pouco, hoje a gente está num dia de formação e acabamos de ouvir das irmãs de caridade, amar até doer, porque se não dói não é amor. Amor bom dói. E é isso que eu entendo. Quem ama paga uma conta, se não doer não é amor, e não tem amor sem dor. E a gente fica aí nessa questão do cérebro da gente, né? Fugiu da dor, busca o prazer, mas a nossa realidade é que quando você ama, você troca de lugar com o outro, você vive o outro, você se compadece. E isso que eu tenho vivido na comunidade, isso eu tenho muita alegria. E sempre olhei todos os meus irmãos do Maranatá, porque eu cheguei no outro dia e o Maranatá já existia. Então eu cheguei a partilhar esse anúncio algumas vezes, que eu sempre vi o Maranatá com pessoas muito grandes. São todos muito grandes e muito fortes. Quando eu vejo o Sérgio da vida, que eu paro do lado dele, quando eu parava do lado do Júnior e Heleno, e que eu fico perto dos meus filhos, que são todos maiores do que eu digo, essa comunidade é grande. E que alegria, tão pequena que eu sou,
tão atrapalhada que eu sou, eu poder fazer parte dessa comunidade que me aceitou como filha, como mãe. Eu não sei o que seria da minha vida sem poder contar com cada um dos que chegam e que faz a minha história mais bonita. Eu sou uma pessoa muito feliz por receber todos os dias vidas novas, vidas que ninguém mais quer, mas eu quero porque a gente aqui no Maranatá quer muito, que ninguém mais quer, no Maranatá quer e a gente quer muito. Então, porque eu quero muito e também falo muito, eu acho que por hoje é só, pessoal. Vamos que vamos, como diz a Dona Marina, conheça a nossa casa, a gente está com tempo de preservação. Daqui a pouco a gente vai ter de novo, de volta, né, os nossos retiros, mas nós estamos aí presentes nas lives. Só não deixe esfriar o amor que o Senhor colocou no seu coração. Até a próxima, família. Eu os amo com gratidão, com muita gratidão.